Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Marguerite Duras, que foi uma escritora, roteirista, cineasta e dramaturga francesa, nascida em Saigon, no atual Vietnã, em 1914 e falecida em Paris em 1996, sendo considerada uma das principais vozes femininas da literatura do século XX na Europa. Marguerite Duras é o pseudónimo de Marguerite Donadieu, que nasceu no dia 4 de abril de 1914 em Gia Dinh, no distrito de Binh Thanh, mais tarde integrado no distrito de Vinh Long, na zona leste de Saigon, que é a atual cidade de Ho Chi Minh. Na altura, uma colónia francesa, a colónia da Cochinchina, e que fica atualmente no Vietnã, onde ela então passou a sua infância e a sua adolescência. A vida na antiga colónia francesa foi mais tarde referida na sua obra literária. Em 1930, com 16 anos, ela deixou a companhia da mãe e foi estudar no internato Lotte, em Saigon, onde se relacionou com o amante chinês que vai aparecer em alguns dos seus livros. 2 anos depois, viajou para a França com a família, onde ingressou na Sorbonne, na Universidade da Sorbonne, em Paris, onde estudou entre 1933 e 1936, tendo obtido o bacharelato em Filosofia e estudado depois Direito, Matemática e Ciências Políticas. Em 1939 casou-se com Robert Antelme e começou a trabalhar no secretariado do Ministério das Colónias, onde esteve até 1941. Em 1941, o seu primeiro romance, La Famille Tannerin, foi recusado pela Gallimard e, em maio de 1942, morreu à nascença o seu primeiro filho. No ano seguinte, portanto em 1943, foi finalmente publicado pela Gallimard o romance que tinha sido recusado, mas com o título Les Impudents, que está traduzido em Portugal com o nome Os Insolentes, e que saiu no ano de 1943. Nessa altura, decidiu mudar o sobrenome de Donadieu para Duras, que era o nome de uma vila do departamento francês de Lot-et-Garonne, onde o seu pai, que tinha falecido quando ela tinha 4 anos, tinha propriedades. Pseudónimo esse que ficou para o resto da sua obra. O Lot-et-Garonne é um departamento da França, não é? Localizado no sudoeste, assim entre Bordeaux e Toulouse, na zona da Nouvelle-Aquitaine, e que deve o nome até ficar situado entre esses dois rios, o Rio e o Rio Garonne. Em 1944 foi publicado o romance La Vie Tranquille, que está traduzido também em Portugal, A Vida Tranquila. Nessa altura, em plena Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, durou desde 1939 até 1945, a Duras integrou-se na resistência francesa contra os nazis, né, que tinham invadido a França, juntamente com o seu marido, né, lá o Robert Antelme, e filiou-se no Partido Comunista. O marido viria a ser preso pelos alemães e deportado para um campo de concentração, de onde ele voltou no fim da guerra às portas da morte. E depois, se eu puder, falarei mais à frente num livro que fala desse caso. Após o final da guerra, Marguerite Duras trabalhou como jornalista na revista Observateur e continuou a escrever livros. Em 1946, ela divorciou-se de Robert Antelme na sequência do seu envolvimento com Dionis Mascolo, que ela conheceu lá na Resistência. Um ano depois, nasceu Jean Mascolo, fruto dessa relação. Em 1950, Marguerite Duras desligou-se do Partido Comunista e, nesse mesmo ano, publicou a obra que a tornou conhecida, Une barrage contre le Pacifique, uma barragem contra o Pacífico, que é o nome que também tem em Portugal.
uma narrativa repleta de lembranças da sua infância. A fama chegou definitivamente depois com a publicação de Le Marin de Gibraltar, O Marinheiro de Gibraltar, de 1952, e com Les Petits Chevaux de Tarquínia, Os Cavalos de Tarquínia, de 1953, que são duas novelas psicológicas nas quais revela a sua percepção aguda da realidade exterior. Em 1953 saiu Le Square, que em português se chama O Jardim. Em 1958 lançou Moderato Cantabile, portanto, que está traduzido também com o mesmo nome, que é uma palavra em latim, que se usa sobretudo nas composições musicais clássicas, né? Portanto, que é para indicar o nome de um andamento que não é muito rápido, mas é alegre, é cantável. O Moderato Cantabile. E, portanto, foi esse nome que ela deu àquele livro, no qual ela abandonou os temas mais tradicionais por assuntos mais ligados com o desejo sexual, o amor, a morte e a memória. A Marguerite Duras não é só autora de romances. Escreveu também peças de teatro, argumentos de filmes e narrativas curtas, novelas ou contos, como quisermos chamar. O seu trabalho foi associado ao movimento chamado o Nouveau Roman, portanto significa novo romance em português, e ao existencialismo. Em 1959 escreveu o roteiro do filme Hiroshima Mon Amour, que é o conhecido filme Hiroshima, Meu Amor, que foi dirigido pelo Alain Resnais e que fez um grande sucesso e que viria a ser nomeado para um Oscar da Academia de Hollywood. Escreveu também o roteiro de outro filme, Uma Tão Longa Ausência, que saiu em 1961, dirigido pelo Henri Colpi. E muitos outros, muitos dos seus livros foram adaptados ao cinema, ou escreveu ela própria argumentos para esses filmes. A própria Duras dirigiu também filmes, na década de 1970, muito embora a sua carreira cinematográfica não atingisse aquele reconhecimento, não é, que atingiu a carreira literária nos meios intelectuais e académicos. Alguns dos filmes que ela realizou foram o conceituado India Song, de 1976, e o Camion, de 1977, este que teve a participação do Gérard Depardieu, famoso ator francês. Então, desde 1980, a Duras manteve uma relação conturbada com o Jan Andrea Steiner, que era 38 anos mais novo do que ela e que era obcecado pelos seus livros. Apesar de tudo, o casal viveu durante 16 anos, até a morte dela, até que a escritora morreu. O Andrea Steiner escreveu 2 livros sobre esse período que ele viveu com a Duras, quando a criatividade dela já estava bastante ofuscada pelos problemas alcoólicos. Em 1984, a Marguerite Duras regressou às grandes obras literárias. Portanto, abandonou mais o cinema e voltou-se outra vez para a literatura. E saiu então dos seus mais importantes livros, que é L'Amant, O Amante, em português. Romance semi-autobiográfico sobre a sua juventude lá na Indochina, que ganhou o mais prestigiado galardão literário francês, o prémio Goncourt. Eu depois vou tentar ainda ter tempo para falar desse livro. 8 anos mais tarde, em 1992, o livro foi adaptado ao cinema, num filme realizado pelo francês Jean-Jacques Arnaud. Em 1985, a Marguerite Duras lançou a coletânea de contos La Douleur, a Dor, também outro dos seus mais famosos livros. O conto que dá nome ao livro é inspirado na situação que ela viveu no pós-guerra, quando teve de tratar do marido que conseguiu sobreviver aos campos de concentração nazis, como eu já dei um bocadinho a entender ali atrás. Mas depois, quando ele se recuperou, eles divorciaram-se, que aliás já ela tinha planeado, até ainda antes dele vir da guerra, já tinha planeado divorciar-se dele porque já se tinha apaixonado por outro, lá um companheiro da resistência. Mas depois eu vou tentar falar disso mais tarde.
Da vasta obra da Marguerite Duras estão editados em Portugal uma enorme quantidade de livros. Além daqueles que eu já disse, estão editados 10h30 du soir en été. 10 horas e meia numa noite de verão, que é de 1960. Hiroshima Mon Amour, foi escrito para ser o argumento daquele filme famoso que já falei, o Hiroshima Meu Amor, de 1960. L'après-midi de Monsieur Andesma. Em Portugal, A Tarde do Senhor Andesma, que é de 1962. Les Ravissements de Lolvia Stein, que é A Ausência de Lolvia Stein, que é de 1964. Les Vice-Consuls, o Vice-Cônsul, 1965. Détruire, dit-elle. Diz ela, destruir, foi o nome que se lhe deu em Portugal, que é de 1969. Pois outra é Aban Sabah David, portanto o nome próprio, portanto já traduzido com o mesmo nome, que é de 1970. L'amour, o amor, de 1971. Le Navire Night, o navio Night, de 1979. L'été 80, que em Portugal é o verão 80, que é de 1980. Agatha, Ágata, em português, de 1981. Outside, que em português tem o nome Outside, Notas à Margem, de 1981, que é uma recolha, portanto, de textos variados, dispersos. La Maladie de la Mort, A Doença da Morte, de 1982. Les Yeux Bleus Cheveux Noirs, outro dos seus mais famosos livros, que em português tem o nome Olhos Azuis, Cabelo Preto, que é de 1986. Émilie L. Émilie L, em português, o mesmo nome, de 1987. La Vie Matérielle, em português, A Vida Material, de 1987. La Pluie d'été, A Chuva de Verão, de 1990. Depois ainda outro, L'Amant de la Chine du Nord, O Amante da China do Norte, de 1991. Le Monde Extérieur, Outside To, portanto, o mundo exterior, em português, que é, portanto, também outra recolha, não é? Uma segunda recolha, portanto, com o nome Outside, mas que em português só lhe chamaram O Mundo Exterior, e que saiu em 1993. Depois, Écrire, Escrever, em Portugal, de 1993. E, finalmente, C'est tu, Etude, que é de 1995. Portanto, como estão a ver, uma grande parte dos seus livros estão traduzidos no nosso país. Além disso, também estão editados em Portugal umas coletâneas. Uma delas, A Estação dos Correios da Rua do Pão, que é uma recolha de 5 conversas entre Marguerite Duras e o François Mitterrand, né, que vai ser presidente da França, e que também foi um resistente, e que esteve preso lá também num campo de concentração com o marido dela. Outra é Os Cahiers de la Guerre e outro texte, portanto, que em português tem o nome Cadernos de Guerra, mas traduzido à letra seria Os Cadernos de Guerra e Outros Textos, que saiu em 2006. Portanto, esses também estão cá publicados. Foi ainda editado pela Quetzal um livro chamado Textos Secretos, que reúne 2 livros dela, que é O Homem Atlântico, L'Homme Atlantique no original, que tinha sido em 1982, e La Maladie de la Mort, que em português teve o nome A Doença da Morte, e que tinha sido em 1982. Portanto, estes 2, como digo, estão reunidos em Portugal num só volume com o nome Textos Secretos. Chamada a Imperatriz das Letras, a Marguerite Duras exerceu grande influência sobre a intelectualidade europeia do pós-guerra, com uma obra inconfundível e repleta de descrições belíssimas. Apresenta no seu trabalho uma expressão profundamente genuína e humana das paixões, das grandezas e da miséria da vida humana. É por excelência uma escritora da condição humana. A Marguerite Duras faleceu em Paris a 3 de março
de 1996, com 81 anos de idade, vitimada por um cancro. Foi sepultada no cemitério de Montparnasse. Ora bem, eu tenho uma coleção que foi publicada aqui já há muitos anos pelo Círculo de Leitores de obras de Marguerite Duras, que se chama mesmo Obras de Marguerite Duras. Nessa coleção estão publicados, digamos, as suas principais obras. Portanto, Os Insolentes, depois A Vida Tranquila, depois Uma Barragem contra o Pacífico. Este comecei a ler aqui há uns anos, mas depois não tive a gar de continuar e olha, nunca mais o continuei a ler. Então está por acabar de ler. Outro é O Amante. Este sim andei a ler lá esta semana e depois vou ver se vou falar ainda um bocadinho sobre ele. Outro é A Dor, que eu também li esta semana. Outro é 10 horas e meia de uma noite de verão. O outro é A Ausência de Lol V. Stein. Outro é O Vice-Cônsul. Um outro é Olhos Azuis, Cabelo Preto. Este também estive a lê-lo esta semana. E, finalmente, A Vida Material. Portanto, são estes os livros que compõem esta coleção que eu tenho. Ora bem, posto isto, iria então tentar dizer alguma coisinha sobre os 3 livros que andei a ler esta semana. E começaria, então, pelo Amante. Ora, o Amante, como já um bocadinho dele a entender, é passado lá na Indochina, no tempo em que ela era uma adolescente, e ela, a Marguerite Duras, guarda neste livro uma memória intacta daquele seu primeiro amor que ela nunca esqueceu. Assim, um bocado entre a realidade e a ficção, ela recorda lá a sua infância e a sua relação com o amante da China do Norte, que depois viria mais tarde ainda a falar também num outro livro sobre o mesmo tema, que se chama mesmo O Amante da China do Norte. Mas este chama-se só O Amante. Ora, este livro foi publicado quando ela já tinha 70 anos de idade. Portanto, ela sentia a necessidade absoluta de contar esta história de amor que ela nunca tinha esquecido. E que tinha sido para ela uma história de transgressão das regras todas da época. Portanto, uma história aparentemente impossível para a época, mas que, como ela disse, escrevi este livro na felicidade louca de escrevê-lo. Portanto, era absolutamente impossível. Ela não conseguia evitar de escrevê-lo. Como imagens retiradas de um álbum de fotografias, encontramos aqui uma Duras com 15 anos e meio, pequenina, magrinha, mas astuciosa, filha de gente pobre, e que sabe o que lhe vai acontecer quando entra naquela limusina negra. Esta dimensão autobiográfica do livro trouxe-lhe imediatamente um grande sucesso. O livro vendeu-as astronomicamente e ganhou o grande prémio Goncourt, como eu já disse ali atrás. E então eu gostava de vos ler assim aqui muito rapidamente 3 pequeninos trechos, em que diz assim, começa assim: 15 anos e meio, o corpo é delgado, quase frágil, seios de criança ainda, pintada de rosa pálido e vermelho. E depois esta vestimenta que podia fazer rir e que quase ninguém ri. Bem vejo que tudo se joga aí. Tudo se joga aí e nada está ainda jogado. Vejo nos olhos. Tudo está já nos olhos. Quero escrever. Já o disse à minha mãe. O que eu quero é isso. Escrever. Portanto, já nessa altura ela sonhava com ser escritora. Pois outra passagem. Vamos lá ver. Ela fazia a viagem. Atravessava o rio Mekong todos os dias para vir para o colégio, não? Onde estava a estudar. Lá o tal internato de que eu já falei atrás. E um dia, nesse mesmo
barco que também trazia pessoas e carros, né? Vinha um senhor muito bem vestido, lá de chinês, lá da raça oriental, com uma grande limusina. Então, eu vou ler. O homem elegante saiu da limusina, fuma um cigarro inglês, olha a rapariga com o chapéu de homem e sapatos dourados. Ela é muito despampanante, mas continua. Vem lentamente na sua direção. É visível que está intimidado. Não sorri logo. Primeiro, oferece-lhe um cigarro. A mão treme. Há esta diferença de raças. Ele não é branco. Tem de a superar. É por isso que treme. Ela diz-lhe que não fuma. Não obrigada. Não diz mais nada. Não diz deixe-me em paz. Então ele sente menos medo. Diz que lhe parece estar a sonhar. Ela não responde. Não vale a pena responder. Que lhe havia de responder. Ela espera. Então ele pergunta: de onde é que vem? Responde que é a filha da professora da escola feminina de Sadek. Ele pensa e depois diz-lhe que ouviu falar dessa senhora, sua mãe, da sua pouca sorte com essa concessão que teria comprado no Camboja. É isso, não é verdade? Sim, é isso. Ele repete que é extraordinário encontrá-la naquela barcaça. De manhã, tão cedo, uma jovem bonita como ela. Não imagina. É completamente inesperado. Uma rapariga branca num carro indígena. É que ela vinha transportada por um carro lá de um indígena que a trazia sempre. Diz-lhe que o chapéu lhe fica bem. Muito bem mesmo. Que é original. Um chapéu de homem. Por que não? Ela é tão bonita que se pode permitir tudo. Pronto. E continuam por aí adiante e foi assim que eles se conheceram. E nasce aí um romance entre eles, não é? Como já disse. Depois o romance desenvolve-se e a certa altura acontece o seguinte. 15 anos e meio. A coisa sabe-se muito depressa no posto de Sadek. Portanto, lá onde a mãe trabalhava. Bastava aquela indumentária para dizer a desonra. A mãe não tem sentido nenhum de nada, nem o da maneira de educar uma filha, a própria criança. Não pensem, aquele batom não é inocente. Nem o batom, nem tudo aquilo significa qualquer coisa, isto é. Não é inocente, quer dizer. É para atrair os olhares, o dinheiro, os irmãos, uns malandros. Diz-se que é um chinês, o filho do milionário, o palacete de Mekong, com cerâmica Jesus. Mesmo ele, em vez de se sentir honrado, não a quer para o filho. Família de malandros brancos. Portanto, estão a ver, aqui já se sabe que o pai dele, que são lá ricalhaços, grandes empresários locais, não quer deixá-lo casar com ela. E depois iria então ler aqui mais sobre a parte final. A certa altura, já depois de passar a volta de 1 ano e meio, 2 anos, a família dela resolve regressar então à Europa e eles vão se separar. Nunca mais falam nisso. É um caso arrumado. Ele não tentará mais nada junto do pai para casar com ela. O pai não terá piedade nenhuma do filho. Não tem de ninguém. De todos os imigrantes chineses que detêm o comércio do posto, o das varandas azuis é o mais terrível, o mais rico, aquele cujos bens se estendem mais longe para lá de Sadek até Cholin, a capital chinesa da Indochina francesa. O homem de Cholin sabe que a decisão do seu pai e a da menina são as mesmas e sem apelo. Isto diz a decisão da menina, porque ela própria, quando soube que os pais dele não o deixavam casar com ela, ele disse: também já eu não quero casar contigo. Em menor grau, começa a compreender que a partida que o há de separar dela é a sorte da história deles. Que esta não é das que se casam, que fugiria de todos os casamentos, que será preciso abandoná-la, esquecê-la, voltar a dá-la aos brancos, aos seus irmãos. Pronto, 3 pequeninas passagens só para um aperitivo, para depois, quando forem a ler o livro, já saberem um bocadinho mais. O outro que li a seguir foi A Dor. A Dor, que é aqui como já disse, não sei se já disse ali atrás, é aqui um conjunto de textos, de vários textos, pequeninos textos. E o interessante é que são textos que a Marguerite Duras encontrou perdidos nos armários da sua casa de campo, já quando ela já era idosa, mas que eram escritos da sua juventude. E então são 6 textos, onde ela fala da sua experiência do tempo da Segunda Guerra Mundial. E, então isto, enfim, é bem mistura aqui mais ou menos de géneros, autoficção, memórias, testemunhos. Então ela arrebata-nos com estes textos sensoriais, quase cinematográficos, parecem quase roteiros de cinema. Tudo isto sobre os horrores da sua experiência do tempo da guerra. Ela descreve aqui a angústia vivida
na França ocupada pelos alemães, quando ela, portanto, estava na resistência e esperava o regresso do marido, não é? Que tinha, como eu já tinha dito ali atrás, tinha sido levado e estava preso num campo de concentração. Ele que também era, portanto, da resistência e tinha sido apanhado e levado. E então, ela aqui, neste primeiro texto, que é o que dá o nome ao livro, A Dor, é de facto um texto impressionante. Ela narra aqui os procedimentos deles lá na resistência, na luta contra os alemães, e sobretudo a luta dela para conseguir localizar onde estava o seu marido preso e, digamos, as demarches que fez para conseguir tentar trazê-lo. Depois acabam por localizá-lo já assim, praticamente no fim da guerra, já quando se tinha efetuado o desembarque na Normandia, os alemães estavam já quase a ser expulsos de Paris, mas vão encontrá-lo quase morto e então deslocam-se lá dois da resistência. Um deles, o D, que, enfim, nós sabemos que o D significa Diony, que era aquele por quem ela já estava apaixonada e por causa do qual ela depois mais tarde se veio a divorciar lá do Robert. E então este D mais outro resistente foram lá ao campo de concentração onde ele estava e trouxeram-no de carro, sempre com receio de que ele morresse pelo caminho. Então conseguiram trazê-lo e depois trataram-no e ele lá conseguiu arribar ao fim de muito tempo, não deu mais de um ano até conseguir arribar. E depois ela acabou por lhe dizer, é verdade, que iriam ter que se divorciar porque ela já não queria mais viver com ele. Isto é, portanto, digamos, em resumo, esta história da dor, que é portanto, o primeiro e o mais dramático, talvez, destes textos. E então ela diz assim que a certa altura, D e Beauchamp têm que ir hoje mesmo, já esta manhã, para Dachau. Diga-lhes isso, que vão imediatamente ao meu gabinete. Eles sabem. Obtêm os uniformes de oficiais franceses, os passaportes, as ordens de missão, os vales de gasolina, os cartões do Estado-Maior, os livros de trânsito. Eles que vão imediatamente, é a única coisa a fazer. Pelas vias normais, chegavam lá demasiado tarde. E assim eles resolveram pegar num carro e foram lá e trouxeram-no, como eu já disse, na maior das misérias. Depois, a certa altura, quando ele já estava quase recuperado, as forças voltavam cada vez mais. Num outro dia, disse-lhes que tínhamos que nos divorciar, que eu queria um filho de D, como de facto realmente depois veio a ter um filho desse tal Diony, que eu queria ter um filho de D, que era por causa do nome que a criança usaria. Então, não lhe podia dar o apelido dele, estando casada com Robert Antelme, não lhe queria chamar Antelme. Perguntou-me se era possível que um dia nos reencontrássemos. Eu disse que não, que desde há 2 anos não tinha mudado de opinião, desde que havia encontrado D. Até lhe disse que, se D não existisse, eu não teria voltado a viver com ele. Ele não me perguntou quais eram as minhas razões para me ir embora, e eu também não lhes disse. Depois, vamos lá ver. Depois, a seguir, vêm os outros textos, não é? Que são os outros 5 textos, no todo são 6. Um deles é O Sr. X. Este texto também é horroroso. Ela narra aqui o interrogatório que ela fez depois a um dos denunciantes, daqueles que se tinham virado para os alemães, não é? E denunciavam os que pertenciam à resistência. E depois, então, dos alemães se irem embora, costuma-se dizer, virou-se o feitiço contra o feiticeiro, e então passaram a ser os da resistência que passaram a caçar os denunciantes. E então ela aqui faz um interrogatório brutal na companhia de outros 2 membros da resistência, em que massacraram o outro. Fizeram precisamente a mesma coisa que antes os alemães lhes faziam a eles. Torturaram-no quase mortalmente para lhe conseguirem caçar as confissões de outros membros, né, lá dos apoiantes dos alemães, que é terrível. Outro, o Albert das Capitais, este já é uma história diferente, uma história mais bem disposta, em que capturam também lá o outro e depois vão interrogá-lo. Mas este era um bom vivant, contava tudo, não escondia nada, mas ficámos na dúvida se o que ele contava era verdade ou se era mentiras. E pronto, não tenho tempo para falar mais dos restantes textos, mas é tudo assim textos passados nesta fase
de transição entre o domínio dos alemães na França e depois os primeiros tempos após a expulsão dos nazis. E o terceiro é este Olhos Azuis, Cabelo Preto. Este livro é um livro assim um bocadinho estranho. Foi aquele dos três que me custou mais a ler. Tem que se ler com muita calma, com muita atenção. Toda a obra da Marguerite Duras é toda numa linguagem assim, como já vimos um bocadinho naqueles certos, muito telegráfica, muito sintética. Aquilo só com orações muito curtas, frasezinhas só com uma oração principal. Raramente uma frase também tem uma oração secundária, uma oração subordinada. E este ainda mais que todos. E então torna-se assim um bocadinho complicado. Uma história bastante hermética, misteriosa. E então, inspirado um bocadinho na sinopse, não deste livro, porque este livro não traz as sinopses, mas de uma edição atual da editora, inspirado na sinopse, eu fiz aqui um resumo que diz: Olhos Azuis, Cabelo Preto é um texto nos limites do confessável, o mais irredutivelmente durasiano, por isso mesmo o mais notável, simultaneamente misterioso e de uma terrível clareza. Não há aqui nada que seja comum passar-se entre duas pessoas, nenhum sentimentos, nenhumas declarações vulgares de paixão. Trata-se de um livro que se ocupa das duas únicas questões de que vale a pena qualquer ocupar-se: o amor e a morte, na mais desconfortável estranheza. Duras consegue, sem pompa nem circunstância, fazer-nos perceber que chegar ao último dia não tem nada de tragicamente muito importante. Como ela diz, daqui a 1000 anos, terão passado 1000 anos que esse dia já existiu. Tornar essa única verdade inteligível de uma forma tão dolorosa é o que o torna um livro desesperadamente feliz. Mas, para dar um bocadinho a ideia do assunto, isto narra um relacionamento entre um homossexual e ela. Portanto, a gente nunca sabe se aqui a personagem é realmente a vida real da autora, mas são todos estes textos nitidamente autobiográficos. Podem não ser 100% autobiográficos, mas são. Portanto, entre ela e um homossexual, que se encontram numa situação muito estranha. No preciso momento em que um amante a abandona, amante esse que o outro, que era homossexual, naquele momento viu estar a abalar, apaixonou-se loucamente por ele. Portanto, não o chegou a conhecer nada, não sabe nada dele. Só o viu no momento em que ele ia partir. Mas ele ficou numa angústia como se tivesse sido o seu maior amante. E ela também angustiada estava por ele abalar. E encontraram-se os dois naquela angústia e vão viver aqui um drama e que só no final da história há que venha a saber que afinal estão os dois a falar do mesmo homem sem saberem. Pronto, olha, por aqui me fico. Acho que isto já vai longe. Não tenho tempo para mais. Espero que tenham gostado desta conversa hoje sobre a Marguerite Duras, uma das escritoras mais influentes do século XX, uma feminista, uma obra que vale a pena ler, a obra dela. E não é difícil em Portugal, porque há dezenas de livros dela editados no nosso país. É tudo por hoje, por aqui me fico, e para a semana, se puder, se tiver vida e saúde, cá estarei de novo para vos falar sobre outro autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!